Por volta do ano 2000, eu entrevistei o prefeito de Londres assim que ele tinha implantado o pedágio urbano. Londres foi a primeira cidade a fechar o seu centro da cidade e cobrar por esse ingresso, por esse uso do solo, né? Porque, na realidade, o automóvel está usando o solo de uma maneira desigual. Todos nós pagamos impostos e tudo mais, mas quando o automóvel entra, ele ocupa um lugar muito maior e ele exige uma infraestrutura, né? Então, eu conversei com ele e eu perguntei o que tinha motivado ele a tomar essa decisão, que deve ter sido muito antipática. Ele disse, não, realmente foi muito antipática nos primeiros dias, mas era inexorável, porque Londres estava perdendo competitividade no mercado. As pessoas não estavam mais querendo colocar as suas empresas, instalar as suas empresas numa cidade onde os funcionários chegavam atrasados, ou não tinham confiabilidade nos transportes, ou enfim. Ela perdia uma competitividade econômica no sentido de atrair empresas para se estabelecerem lá. E, basicamente, foi o que ele me disse que teria sido o motivo pelo qual ele implantou o pedágio urbano, né? É interessante porque você tocou em vários desses aspectos que acabam influenciando esse custo cidade, né? Você, quando não tem uma mobilidade sustentável, um planejamento urbano integrado ao planejamento de transportes, você acaba criando um custo para a cidade. Então, às vezes passa invisível para a gente no dia a dia, mas esses custos se somam e, no final, leva as administrações públicas a tomarem decisões como, por exemplo, subsidiar o transporte público para criar um deslocamento mais virtuoso, né? E, nesse sentido, você já falou também um pouco da questão da saúde, mas eu acho que existem questões como ter acesso à cidade, aos equipamentos culturais, esportivos, lúdicos e tudo mais. Enfim, como você acha que uma mobilidade urbana bem cuidada, sustentável, ela impacta a qualidade de vida nas cidades? A mobilidade ela tem que ser pensada, né, de uma forma integrada, porque os modais que a gente vê hoje na cidade, né, é uma competição entre os modais, né? E a gente não deveria ter competição entre os modais, quer dizer, a gente deveria ter uma complementariedade entre os modais. Então, é claro que você, né, vai precisar ter os seus troncos, né, os modais que são troncais, né, e portanto, né, volta aí a questão do planejamento urbano, né, quer dizer, se você vai adensar uma região, né, e a pessoa se desloca daquela região adensada para uma outra região da cidade, você precisa ter um tronco, né, quer dizer, um transporte de alta capacidade que ligue esses dois polos da cidade, né. Agora, você precisa alimentar esse tronco, né, porque não tem como levar, por exemplo, um trem, né, passar na frente da porta de cada cidadão, né. Então, você precisa desse modal troncal, mas você precisa alimentá-lo com outros modais de transporte. E fazendo isso, você, claro, reduz o trânsito na cidade, né, reduz o tempo que as pessoas vão gastar se deslocando, né, vai reduzir o custo do próprio transporte urbano, porque, né, um sistema otimizado de deslocamento na cidade vai ter um custo mais baixo do que um sistema onde você tem competição entre os modais, né, porque você não está otimizando nenhum deles, né. E isso permite com que você tenha, de fato, um tempo de deslocamento menor, né, mesmo fazendo baldeações, né, entre esses modais ao longo do seu caminho, porque cada modal vai estar exclusivo e dedicado, né, naquele trecho e, portanto, fazendo o seu deslocamento mais rápido. Então, o que a gente precisa, né, é investir nessa integração dos modais, nessa otimização, e que nessas integrações, né, também sejam integrações de boa qualidade, né, onde o cidadão não precise ficar no meio da rua na chuva, né, esperando o outro modal passar, né. Quer dizer, se você tiver uma integração bem feita, bem estruturada, com qualidade, para que o cidadão tenha um conforto nessa integração, ele também, obviamente, vai se deslocar pela cidade com maior prazer, aí, mais realizado, né, nesse deslocamento.
E isso é um contrassenso, porque nós vemos que, pelo mundo inteiro, as cidades que têm melhor qualidade de vida, elas têm uma rede de transporte. E a rede, ela exige justamente que você faça essa baldeação, integre os diferentes meios, e cada um dos modais tem um papel específico na rede por conta da capacidade dele de carregar, por conta da capilaridade, enfim. Como você vê essa rede, como você vê o papel do VLT nessa rede, e qual a importância de sistemas como o VLT em cidades no mundo e no Rio de Janeiro em geral? Bom, o VLT, normalmente ele é um modal integrador, ele é para curta distância, né, em regiões bastante adensadas, porque também não justifica você ter um VLT numa região que tem pouca gente, né? Ele é um sistema considerado de média capacidade, então ele está entre o trem e o metrô, e o ônibus e a van, por exemplo, né? Então, ele normalmente é utilizado em centros de cidade, porque justamente onde você tem, né, uma grande massa se deslocando, curtas distâncias, né, como eu falei, quer dizer, não é um transporte normalmente para longa distância, como forma de desenvolver o seu próprio, né, seu próprio espaço urbano, porque você economiza espaço urbano tirando o trânsito da rua, né, é o que você comentou de Londres, né, quer dizer, sai o carro, entra o VLT, foi isso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro também, né, você vê que algumas ruas foram fechadas, viraram boulevard, e você tem o VLT ali passando por essas ruas, então você consegue desenvolver aquela região porque você passa a ter um transporte de qualidade, passando, né, na porta ali, ou naquele centro, naquela região, e você atrai empreendimentos de maior qualidade para a região. Ele é um ordenador no sentido também de disciplinador do trânsito, porque o VLT ele não sai do trilho, né? Então, quer dizer, ele vai andar ali, ele vai passar ali. Você tem uma regularidade também de transporte, o VLT ele tem uma priorização semafórica, apesar de dividir o espaço urbano também com ônibus, com carro, né, com pedestre. Quer dizer, você tem ali uma priorização semafórica, então você tem regularidade nesse deslocamento. Então, você acaba atraindo, né, outros empreendimentos para o entorno do traçado do VLT. No Rio de Janeiro, especificamente, tem um objetivo muito importante do VLT, também com o desenvolvimento da região portuária. Era uma região que estava abandonada, ali próxima do centro do Rio. Aí a gente volta no início da nossa conversa, né, de planejamento urbano, né, quer dizer, você tem uma área enorme do lado do centro financeiro da cidade que estava pouco ocupada, né, com muitos imóveis abandonados, imóveis vazios, né, terrenos, e que é uma região, né, nobre no sentido de que ela é perto do centro, né? Então, trazer as pessoas para morarem nessa região, né, melhora a qualidade de vida, melhora, né, a mobilidade urbana, né, diminui os deslocamentos, e ter um VLT passando nessa região é um atrativo muito importante para justamente incentivar os investimentos na região, incentivar que as pessoas venham morar nessa região ou venham, pelo menos, trabalhar e se deslocar nessa região. O VLT no centro do Rio, além desse papel indutor, né, ele também conecta todos os equipamentos turísticos do centro do Rio. A gente conecta mais de 70 atrações no centro do Rio, que estão ali no entorno, né, do nosso traçado. Só um dado interessante, né, o Boulevard Olímpico, ele já é o terceiro ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro, ele só fica atrás do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar. E, obviamente, se instalou ali na região também vários outros equipamentos turísticos, né? Então, a gente tem, nos fins de semana, por exemplo, metade dos nossos passageiros estão ali a turismo. E eu, como carioca, posso dizer que eu nunca ia ao centro do Rio de Janeiro fazer turismo, porque era um lugar perigoso, era um lugar que era difícil de estacionar, né? Enfim, era difícil você se locomover ali no centro, né? Principalmente fora dos dias dos dias úteis, né? Então, eu nunca ia ao centro fazer turismo. E hoje, com essa facilidade, né, de você, no meu caso aqui, pegar um metrô, depois pegar um VLT e chegar nesses equipamentos, né, turísticos ali do centro, quer dizer, facilita muito